Fala meu querido, fala minha querida, tudo certinho? Bom, mais uma aula aqui da nossa série sobre Power Query aqui dentro do Excel e dessa vez a gente vai te mostrar aí para finalizar o que acontece se você trocar as consultas de lugar, se você pedir para atualizar as consultas. A gente vai abordar tudo isso aqui dentro do nosso mini curso aqui, beleza? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, a gente vai aprender nessa aula a entender como é que a gente faz para trocar a fonte de dados, se alguém mudou ali, né, aonde estão as nossas planilhas, como é que a gente faz para voltar a conectar com elas e etc. Beleza? Então a galera da edição vai rodar a vinheta e a gente vai cair de cabeça aí no conteúdo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Atuar. Aqui no nosso canal a gente posta pelo menos 3 videoaulas de Excel, VBA e Power BI toda semana. E se você quiser ficar por dentro dessas videoaulas, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para você não perder nada e ficar recebendo toda semana pelo menos 3 videoaulas de forma gratuita para você aprender essas ferramentas com a gente e se destacar no mercado de trabalho, beleza? Além disso, o material para você baixar tá no link da descrição. Toda essa série que a gente fez aqui, a gente fez com essas planilhas aqui. E se você caiu de paraquedas nessa aula, eu recomendo você voltar na aula 1 e começar a assistir junto com a gente para ir fazendo na prática até chegar com essa planilha aqui, beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Vamos lá. Tenho aqui aquela consulta que a gente já tinha aberto. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho algumas pastas e uma dessas pastas aqui é a nossa pasta que está as nossas bases de dados, tá vendo? Então, basicamente, o que a gente fez aqui é, pô, eu tenho aqui essa consulta aberta, só que essa consulta, ela tá aqui dentro dessa guia, tá vendo? Dessa pasta aqui dentro do meu computador. E aí, o que eu vou fazer é, eu vou criar uma pasta nova aqui, tá? Então, ó, para eu criar uma pasta nova, Ctrl Shift N, e aí eu vou colocar aqui como bases, por exemplo, tá? E dei um Enter. E agora, eu vou pegar e vou mover todas essas abas aqui, ó, todas essas planilhas aqui para dentro dessa pasta bases. Por quê? Porque eu não quero mais que elas fiquem aqui. Agora vamos supor que alguém trocou de lugar aí as minhas planilhas no nosso computador, beleza? O que eu vou fazer? Quando eu voltar para o Excel, vier aqui, ó, em consulta, então, ó, vim aqui em consulta, e aí na hora que eu clico aqui em atualizar, por exemplo, ou atualizar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele não vai ter encontrado essa planilha aqui do Power Query, né? Essa planilha que o Power Query está conectado aqui dentro do nosso computador. Por quê? Lembra que a gente falou lá na primeira aula? Que é o seguinte, pô, a gente tem aqui, basicamente, né, o computador e ele vai fazer uma conexão aqui, né, em determinada pasta do Power Query com esse arquivo. E aí ele me dá um erro aqui, ó, tá vendo? O que acontece? Quando ele me dá esse erro aqui, significa que foi trocado o lugar. Por quê? Porque ele não consegue atualizar ali, ó, a nossa pasta. Tá vendo? Ele não consegue achar o arquivo para ele buscar a informação lá. Então, como é que a gente faz para trocar esse arquivo aqui de lugar e etc? Vamos lá. O que a gente pode fazer? Aqui, a gente tem uma aba aqui, ó, que se chama Propriedades, beleza? E aí tem aqui nome da consulta, tenho aqui a definição, né? Tenho aqui o usado em, basicamente para eu ver todas as tabelas aqui. Estou mostrando essa parte um pouco mais avançada aqui de Power Query para você, beleza? E aí, o que acontece? A gente consegue trazer aqui, ó, posso vir no editar consulta por aqui, e aí ele vai abrir o Power Query pra gente, não é problema nenhum isso aqui, mas a gente poderia abrir o Power Query por lá também. Então só mostrando aqui pra você como é que você pode fazer para alterar ali o caminho, né, da consulta, tá? Então, ó, o que eu posso fazer? Posso vir aqui no editar também, só pra gente abrir aqui, basicamente, né, como a gente sempre abre o Power Query, e a gente vai voltar para aquele caminho, para aquela janela que a gente já conhece, beleza? E aí, para você editar o caminho dessa consulta aqui, o que você pode fazer é, você pode vir aqui, ó, em configurações da fonte de dados, beleza? Então, ó, configurações da fonte de dados. E aí, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui o que a gente chama de configurações, que é basicamente o seguinte, aonde essas planilhas aqui, elas estão salvas dentro do seu computador. Aonde esse arquivo aqui, ele tá. Ele já gera o caminho aqui para você, ó, tá vendo? E aí, o que você vai fazer? Na hora que você vier aqui em alterar fonte, ele vai chegar e vai te abrir a pasta do Excel aqui. Basicamente, o que você pode fazer? Você pode vir aqui no procurar, e aí quando você achar essa pasta aqui dentro do seu computador, o que você vai fazer? Você vai chegar aqui, cliquei aqui, ó, na bases, e aí esse arquivo aqui era o nosso arquivo de cliente. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, no clientes Atuar Buster, vou clicar aqui no importar, beleza?
Então, ó, cliquei aqui no importar, dei um OK aqui uma vez, beleza. E aí ele já trocou aqui pra gente, ó, tá? O que eu vou fazer aqui vou clicar aqui no fechar, e aí se você parar pra ver, o que vai acontecer? O clientes aqui, ele já tá bonitinho pra gente, ó, só o arquivo de vendas que ele ainda não tá funcionando aqui. Por quê? Porque a gente fez de um jeito aquela inserção ali, aquela atualização, né, daquele arquivo, e agora a gente vai partir para o segundo jeito de atualizar o nosso Power Query aqui, que é o seguinte, ó, eu posso clicar aqui na coluna de vendas, né, na consulta de vendas, e aí, repara que aqui eu tenho várias etapas aplicadas, tá vendo? Se eu chegar aqui e clicar em fonte, o que vai acontecer? Ele vai pegar aqui e vai trazer a fonte que está aqui, o meu caminho, ó. E aí, o que a gente fez? A gente pode alterar exatamente o caminho que está aqui dentro dessa função aqui no Power Query, ó, que se chama Excel Workbook File Contents, para a gente colocar aqui, ó, bases, coloquei aqui uma contrabarra, e aí, ó, quando eu der um Enter, ó, o que vai acontecer? Ó? Dei um Enter aqui, ele vai trazer bonitinho aqui pra gente, ó. Quando eu chegar aqui na última etapa, ele já vai trazer pra gente. Então, o outro jeito que a gente tem de fazer isso também é aqui pelo caminho, se você não quiser abrir as configurações de fonte de dados, beleza? Então, é um caminho bastante interessante, assim, para que a gente consiga atualizar o nosso Power Query, caso alguém tenha trocado de lugar as nossas bases aí, beleza? Segundo jeito aqui que podem ser erros comuns das pessoas terem no Power Query é o seguinte: às vezes você tá aqui e aí eu tenho o arquivo de clientes Atuar Buster. E aí a pessoa, ao invés de colocar aqui um nome genérico, ela vai colocar aqui, por exemplo, 2022-01, que é, por exemplo, janeiro de 2022, tá? Na hora que eu trocar para 2022-02, né, ou colocar aqui, por exemplo, clientes Atuar Buster, janeiro, aí chega no mês seguinte ela muda o arquivo para fevereiro, para março, para abril e assim por diante. Quando você tem esse tipo de erro aqui dentro do seu Power Query, vai acontecer a mesma coisa. Se você clicar aqui no atualizar a visualização, ó, o que vai fazer? Ele vai tentar buscar, né, ó, se eu chegar aqui no clientes e atualizar a visualização, ele não vai conseguir. Por quê? No arquivo de vendas, ele atualiza numa boa. Por quê? Porque basicamente essa consulta aqui, ela tá com o mesmo nome. Mas se eu chegar no arquivo de clientes aqui e atualizar a visualização, ele não vai conseguir. Por quê? Porque ele não consegue achar o arquivo clientes Atuar Buster. Por quê? Sempre aqui no nosso Power Query, essa pessoa, ela tá buscando janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então, uma dica muito importante também, se você trabalha com consultas aí e quer automatizar esse processo de tratamento de dados, de extração das informações, nunca coloca nome de mês no arquivo, beleza? Na hora que você voltar aqui, der um Enter, e aí, né, padronizar como clientes Atuar Buster, você vai colocar clientes Atuar Buster sempre e não vai trocar o nome para janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Por quê? Quando você chegar aqui no Power Query, clicar no atualizar, o que vai acontecer? Ele já vai trazer para você aqui os clientes bonitinho, beleza? Então a ideia é sempre você ter aqui, né, um nome que seja genérico para todos os meses. Para quê? Para que você consiga todos os meses atualizar esse arquivo e, basicamente, se você tiver que colocar a informação de mês ali, você adiciona uma coluna com aquele mês vigente ali, beleza? Então a ideia é sempre você conseguir ter um nome genérico. Então, o que a gente viu nessa aula aqui agora? Primeiro, como que a gente faz para trocar a fonte de dados do Power Query de lugar? Ou seja, basicamente, eu tenho aqui, né, uma planilha que foi mudada de lugar, foi renomeada e etc. Dá para eu ir lá na configurações da fonte de dados e também uma boa prática para a gente nunca mais precisar ficar reimportando os dados no Power Query. A gente não vai fazer agora para janeiro, fevereiro, março, etc. Vai ter um nome genérico e aí a gente vai tratar essas informações iguaizinhas mês a mês para que a gente consiga automatizar isso com o Power Query. Beleza? Se você chegou até aqui, chegamos ao final desse mini curso aqui no YouTube. Eu espero que tenha feito muito sentido para você e que você tenha gostado demais se você chegou até aqui com a gente. Se você chegou até aqui também, deixa o like, comenta aqui embaixo o que você achou. É muito, de verdade, muito importante pra gente saber como que essa série de aulas agregou pra você. Deixa um feedback pra gente aqui depois todos esses vídeos aqui. Como que foi pra você, se você conseguiu aprender, se você conseguiu aplicar alguma coisa na tua empresa. É importantíssimo de verdade pra gente saber que a gente está ajudando de alguma forma. E também vou deixar aqui, se você quiser saber como funciona o nosso curso completo, que já tem mais de 35 horas de conteúdo, provas de Excel de processo seletivo, e você vai aprender lá tudo o que você precisa saber para usar o Excel para se destacar no mercado de trabalho.
Você vai ter vários anos de acesso, suporte a dúvida, certificado válido em todo o território nacional e principalmente uma equipe para te atender que vai fazer a diferença na tua vida. Beleza? Então, link tá na descrição. Clica lá e fala com a galera aqui do nosso time para entender um pouco mais como é que funciona, se você tiver alguma dúvida e etc. E eu espero que tenha agregado demais para você. Fechado? Bom, fico por aqui, espero que tenha feito sentido demais para você. Te vejo no próximo vídeo ou no próximo mini curso. Tamo junto, um abraço!